Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Cláudia, sou professora de História da VIP e vou trazer para vocês hoje um assunto da Idade Média. Esse assunto da Idade Média é da Baixa Idade Média, quer dizer, lá no final, entre os séculos XI e os séculos XIII, que são as Cruzadas. O que foram as Cruzadas? As Cruzadas, elas foram expedições de caráter religioso, econômico e militar, também chamada de Guerra Santa. Por que Guerra Santa? Porque essa guerra era em nome da religião católica. Essas expedições elas se formaram na Europa contra os heréticos e contra os muçulmanos. Quem eram os heréticos? Heréticos eram pessoas que eram contra as normas da Igreja Católica e os muçulmanos eram aqueles que também não eram católicos, mas seguiam a religião islâmica. Falei que esse movimento tinha vários motivos, mas as cruzadas tiveram principalmente o espírito de religiosidade cristã europeia da época como um grande fator para a sua formação. Seu símbolo então era uma cruz vermelha e essa cruz vermelha ela era estampada tanto nas roupas, vestimentas, como nas bandeiras usadas pelos cruzados. Na época, a sociedade europeia se baseava na fé. Tudo o que acontecia era em nome da fé. A razão quase não tinha importância. A cultura, o modo de vida, a organização das pessoas, tudo se baseava na religião católica. Então a maioria das pessoas se preocupava muito com o pecado e com a condenação eterna. Assim, o homem estava sempre buscando a sua salvação através da fé e da penitência. Acreditava-se fielmente no que a igreja dizia. Tudo o que ela dizia era regra, tudo era considerado verdade. Como na época, então, as pessoas elas não tinham acesso à educação, a maioria não sabia ler nem escrever, eles acreditavam fielmente no que a igreja dizia, do que a igreja passava, né? E a igreja ela tinha esse poder, o que ela pregava, as pessoas acreditavam e muitas vezes temiam. Tá? Como eu falei, então, a cruzada ela tinha objetivos religiosos, econômicos e militares. Vou colocar para vocês 5 desses motivos. O primeiro deles era libertar a Terra Santa, que estava sob o domínio dos turcos, né? E aí os católicos eram proibidos de fazer peregrinação a Jerusalém. O segundo seria a tentativa do Papa de unir a Igreja Católica do Oriente com a do Ocidente. A terceira, a tentativa dos nobres europeus de se apropriarem das terras do Oriente. Consequentemente, o quarto também vai ser o interesse das cidades europeias de comercializar produtos do Oriente. E a quinta seria a explosão demográfica. O que quer dizer isso? Na Europa começou a aumentar muito a população e, consequentemente, diminuíram as terras para eles plantarem e o emprego. E aí fez com que essas pessoas tentassem uma vida nova do Oriente. Claro, uma mudança de vida e, consequentemente, o perdão dos pecados. Porque todos os cruzados acabavam também sendo perdoados dos seus pecados. Quais foram então as cruzadas mais importantes? Nós nomeamos 8 cruzadas. A primeira foi de 1096 até 1099, onde os cruzados conseguiram então conquistar Jerusalém, a única que eles conseguiram conquistar. A segunda foi de 1147 até 1149, onde as cruzadas foram organizadas por reis e imperadores, fracassou. A terceira foi de 1189 até 1192. Ela foi chamada de Cruzada dos Reis. Por quê? Porque teve a participação do rei da Inglaterra e da França. Não atingiu seus objetivos, mas ela acabou estabelecendo acordos entre eles e começou a permitir as peregrinações. A quarta foi de 1202 a 1204. Foi chamada de comercial por ter sido liderada por comerciantes de Veneza, e a quinta e a oitava não obtiveram sucesso. Analisando então a questão religiosa, as cruzadas fracassaram, mas para a economia ela foi muito importante com o fim da dominação árabe no mar Mediterrâneo. Daí ela deu liberdade à passagem dos europeus. As cruzadas estabeleceram relações de quê? De troca entre a Europa, a África e a Ásia, troca de técnicas, produtos, culturas e conhecimentos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Muito obrigada!